É que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Essa pergunta ela tem alguns elementos importantes, porque você identifica na Terra pessoas inteligentes, homens inteligentes, mas ao mesmo tempo que ainda apresentam dificuldades no domínio da parte moral. Eles ainda apresentam vícios. É muito comum a gente encontrar na história da ciência grandes cientistas, tanto na área da matemática, da física, das diversas ciências, que tinham uma inteligência muito grande, mas que não conseguiam dominar a inveja, o ciúme, a raiva ou outros vícios morais, demonstrando aí um desequilíbrio entre o progresso intelectual e o progresso moral. Avançaram muito no campo da inteligência, mas ainda tem muito a percorrer no campo da moralidade. Então essa pergunta é muito importante por isso. Por outro lado, essa pergunta também apresenta, para aqueles que estão acostumados a estudar com vários tradutores, alguns problemas de tradução. Tem algumas traduções que não entenderam bem, o tradutor não foi muito feliz ao escolher os termos. Então, ao invés de colocar que alguns homens muito inteligentes que constituem indício de superioridade, alguns tradutores colocaram que eram homens que estavam encarnados neles espíritos superiores. Claro que não. Não pode estar em homens inteligentes viciosos espíritos superiores. Então a expressão espíritos superiores, que às vezes aparece em algumas traduções dessa pergunta 365, não é uma escolha feliz. O mais adequado seria colocar como aqui se encontra. São pessoas inteligentes que demonstram uma inteligência quando estão na Terra. Eles têm alguma superioridade, mas não são espíritos superiores. Os espíritos superiores da escala espírita não possuem nenhum vício, senão haveria uma contradição nessa pergunta 365 com aquilo que se encontra na escala espírita. Então, o melhor caminho de entender essa pergunta é exatamente esse caminho. Esses homens inteligentes que apresentam alguma superioridade. Neste caso, uma superioridade intelectual, já que eles possuem vícios. A resposta dos espíritos é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. Então aqui fica muito claro que é só esta pureza de espírito, aqui pureza entendida no sentido da escala, na medida em que o espírito vai se tornando senhor de si, enfrentando a influência da matéria, eliminando essa influência ao longo das diversas existências corporais. Ele vai aprendendo a dominar-se, a cultivar apenas os bons sentimentos, a enfrentar todos os seus vícios e a cultivar apenas virtudes. Então a pureza é este processo em que o espírito vai aos poucos perdendo a influência da matéria, se tornando completamente autônomo como espírito, ganhando esta habilidade especial de dominar completamente qualquer influência da matéria. É o que aqueles chamam de espíritos puros, não mais sofrem nenhuma influência do mundo corporal. Então, neste caso você tem, se o espírito não é puro, você tem neste caso a influência da matéria. Ele acaba cedendo tanto à influência do meio em que ele vive, a provocação do ciúme, da inveja, da ambição e a influência também de espíritos imperfeitos, que acabam levando esses espíritos, quando encarnados, a cederem, a fraquejarem no domínio dos próprios vícios. E aqui tem essa frase importante: o espírito progride em insensível marcha ascendente. O progresso moral, ele é bem pequeno ao longo do tempo. Demora um pouco para você perceber que houve este salto moral. Embora o progresso intelectual está sempre ocorrendo, é mais fácil você perceber este avanço no campo do intelecto, mas no campo moral é uma marcha insensível. Aos poucos o espírito vai vencendo o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho,
todos esses vícios morais demoram um certo tempo para que o espírito possa dominá-los, vencê-los, eliminá-los. Por isso esse progresso é insensível, uma marcha que você às vezes não percebe muito. O espírito avança muito intelectualmente, mas vai a passos bem curtos no progresso moral. Durante um período, ele então pode desenvolver ciência, como o texto diz, e durante um outro, ele vai desenvolver moralidade. É importante que o espírito, para virar espírito puro, que ele se desenvolva nessas duas grandes direções, que ele se desenvolva moralmente e também que ele aprenda ciência.